jogador Robinho. A defesa de Robinho apresentou hoje um novo recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a autorização concedida pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, para que o ex-jogador fosse preso de maneira imediata. Lembrando, ele foi preso ontem à noite, depois que o STJ homologou a decisão da justiça italiana. Robinho foi condenado na Itália a 9 anos de prisão por participar de um estupro coletivo. Quem está nessa apuração desde ontem é o Theo Curi. Theo, esse novo recurso do Robinho, agora o que acontece? Ele vai de novo para as mãos do ministro Luiz Fux, que já decidiu pela prisão imediata, ou pode cair com outro relator? Porque a gente sabe que tem visões diferentes no Supremo sobre esse assunto. Claro, e o que pode mudar dependendo de com qual ministro que caia de determinado recurso, mas a tendência é de que vá mesmo para o ministro Luiz Fux por uma coisa chamada no Supremo de prevenção. Como ele já tem um caso similar, a tendência é de que esse novo habeas corpus também caia com o ministro Luiz Fux. A defesa, até agora, pediu duas coisas. Pediu, logo depois do julgamento, na quarta-feira, a suspensão da ordem de prisão do ex-jogador, dizendo que o caso ainda não tinha transitado em julgado, ou seja, que todos os recursos cabíveis, tanto para o STJ quanto para o STF, ainda não foram apresentados e por isso ainda não foram julgados, e isso feria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso caiu com o ministro Luiz Fux, ele rejeitou e no final das contas a Justiça de Santos já havia sido notificada e determinou a prisão de Robinho, que foi preso ontem à noite. Agora a defesa apresenta um novo recurso. Nesse novo recurso, um novo habeas corpus, os advogados do ex-jogador de futebol alegam que o Superior Tribunal de Justiça não tem a atribuição, não tem a competência para autorizar a ordem de prisão do ex-jogador de futebol. A defesa diz que a competência do Superior Tribunal de Justiça é julgar a homologação, a validação de uma sentença estrangeira, que foi o que o STJ fez na quarta-feira, em uma decisão por 9-2. E os advogados sustentam ainda que a ordem de prisão, a expedição do mandato de prisão, cabe à Justiça Federal em Santos, que foi o que aconteceu também, mas diz que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça fazer isso e que, ao fazer isso, o STJ fere o que prevê a Constituição Federal. Então, são dois pedidos diferentes. E agora cabe ao ministro Luiz Fux também analisar esse novo pedido da defesa, que pede, entre outras coisas, que seja suspensa a ordem de prisão contra o ex-jogador de futebol e que ele seja solto de maneira imediata. Lembrando que, apesar disso, a gente tem que ficar de olho em uma outra coisa. A defesa ainda hoje deve pedir para que Luiz Fux reveja aquela decisão de quarta-feira, ou seja, que ele reveja a ordem que ele deu, mantendo a decisão do Superior Tribunal de Justiça. E ele diz, a defesa, o advogado José Eduardo Rangel de Alckmin, que caso Luiz Fux não reveja, que ele mande esse pedido da defesa ou para o plenário do Supremo, para que todos os ministros analisem juntos, ou para a primeira turma da qual faz parte o ministro Luiz Fux. Ou seja, são estratégias da defesa de tentar reverter a prisão do ex-jogador de futebol. Muito obrigada, Theo Curi. E Robinho está lá preso na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele deve ficar em um pavilhão especial, onde ficam os detentos com crimes de repercussão nacional. Sem esquecer que ele também está condenado por um crime de estupro. A repórter Adriana De Luca está lá em frente ao complexo penitenciário e tem mais informações sobre a situação dele. Boa tarde, Adriana. Oi, Raquel, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Robinho está aqui no Presídio 2 de Tremembé, que, como a Raquel disse, é uma penitenciária conhecida por abrigar personalidades. Diversas personalidades cumprem
pena aqui, como é o caso de Alexandre Nardoni e também do médico Roger Abdelmaci. Inclusive, Robinho pode dividir a cela com Abdelmaci porque ele também cumpre pena por estupro. Inicialmente, o ex-jogador deve passar por um período de isolamento que deve durar entre 7 e 15 dias. Ele fica isolado, que é um período em que os agentes penitenciários fazem uma análise do perfil de Robinho para saberem onde exatamente o ex-jogador vai ficar. O presídio aqui de Tremembé permite visitas semanais, mas Robinho só vai poder receber visitas daqui a 30 dias. E como que vai ser a rotina? Já está sendo, porque o Robinho chegou aqui por volta de 1h da manhã. Essa rotina vai ser o seguinte: ele tem direito a 2 banhos de sol por dia. As refeições são todas realizadas dentro da cela. Ele tem direito a café da manhã, almoço e jantar. E ele deve dividir cela aí com 4 ou 5 detentos. Robinho está preso por uma pena de 9 anos por estupro coletivo contra uma jovem de 23 anos, de origem albanesa. Esse crime aconteceu em 2013, portanto, mais de 10 anos até Robinho ser finalmente preso. A gente acompanha a movimentação aqui, tem muitos jornalistas acompanhando essa prisão, que, claro, ganhou repercussão não só aqui no Brasil, mas também fora do país. Diversos jornalistas acompanham. Por aqui não há nenhuma movimentação. Por enquanto, como o Theo contava para vocês, a defesa do ex-jogador entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal e, por enquanto, não tem nenhuma expectativa aqui de algum advogado, e a gente acompanha toda a movimentação por aqui. Claro, volta com qualquer novidade que surgir. Raquel.